O meu marido e minha filha que resolveram fingir que eram namorados para ganhar uma dinâmica e isso acabou rendendo um processo enorme pra gente. Essa história aconteceu já tem uns 2 anos mais ou menos. Na época estava tendo uma dinâmica em uma loja aqui da minha cidade e essa dinâmica só casais poderiam participar porque era uma dinâmica de Dia dos Namorados. E aí tinha que fazer várias coisas lá e no final ganhava um prêmio se concluísse a dinâmica. Nesse dia, o meu marido e a minha filha, eles tinham ido justamente para o centro da cidade para comprar algumas coisas que a gente estava precisando para montar um outro negócio de um outro evento. E assim, eu tive a minha filha quando eu tinha 15 anos de idade e eu tô com o pai dela desde então. Então, a minha filha hoje, ela já tem 16 anos. Só que ela é super evoluída, ela tem um corpo assim que você olha e você fala que ela não tem 16 anos. E quando nós estamos assim juntas, uma do lado da outra, com muita frequência as pessoas perguntam se nós somos irmãs. Porque ninguém acha que eu sou a mãe dela, né? Mas ok, a minha filha é uma menina muito bonita e tal, enfim. Nesse dia, eles acabaram indo pro centro, né, como eu falei, para comprar algumas coisas e tal, e lá eles acabaram chegando nessa loja que estava tendo a dinâmica, e eles acharam que era de bom tom, de boa ideia, eles irem lá e fingirem que eram um casal para participar dessa dinâmica para ver se eles ganhavam um prêmio. Eles participaram, eles ganharam, só que o que eles não contavam é que estava sendo filmada e que a loja iria compartilhar nas redes sociais. Quando eles chegaram em casa me contando, falei, gente, vocês são doidos e tal, mas aí mostraram um prêmio e tudo, e a gente achando que não ia dar em nada, que tava tudo bem, que tava tudo certo. Só que, como eu falei, eles acabaram postando os vídeos nas redes sociais da loja. E automaticamente o vídeo viralizou, porque tinha sido realmente uma dinâmica muito engraçada, então teve várias partes assim engraçadas, então o vídeo acabou viralizando. E nisso, a gente foi compartilhando, comentando, acabou que muitas pessoas foram lá e comentaram, mas eles não são pai e filha, mas essa pessoa aqui mora perto da minha casa, eles são pai e filha, eles não são namorados. Então muitas pessoas foram lá e deduraram o meu marido, pessoas que conheciam, né? E aí, como começou a surgir esse rumor, algumas pessoas começaram a investigar as redes sociais e descobriram que eles realmente eram pai e filhos, não namorado. Então começaram a fazer essa denúncia, tudo, até que a loja acabou entrando em contato com a gente para perguntar, para tirar satisfações, para se informar. E aí o meu marido não teve jeito, ele teve que falar a verdade, né? Só que a gente achando o quê? Não vai dar em nada, eles vão pedir o prêmio de volta, alguma coisa assim. Mas não. Eles entraram com um processo contra o meu marido, né, por tudo que tinha acontecido, pela fraude, digamos assim, e no final a gente teve que pagar uma indenização. Tivemos que devolver o prêmio e tivemos que pagar uma indenização para a loja por toda aquela mentira que os dois causaram. E, gente, eu fiquei com tanta raiva do meu marido depois disso. No dia eu até falei pra ele, cara, não devia ter feito isso, tal, é só pra namorada. Ele, não, mas não vai dar em nada. A gente sabia que podia conseguir, porque, gente, meu marido e minha filha, eles são uma dupla que quando eles pegam pra jogar qualquer coisa, eles são super competitivos. Então eles sempre fazem dupla justamente porque eles são aquela dupla que ganha. Então eles se sentiram desafiados e achavam que era de bom tom fingir que eles eram um casal. Sei que no final a gente teve que devolver o prêmio, pagar uma indenização. Fiquei com raiva dele, briguei com a minha filha. E até hoje, todas as vezes que a gente lembra dessa história, a gente acha graça, né? Hoje a gente acha graça, mas na época realmente foi uma dor de cabeça do caramba. E fora as piadas depois que a gente teve que escutar da família, dos amigos, tipo, vocês não têm noção? Pois é, foi basicamente essa vergonha que eles fizeram eu passar, a família passar. Talvez a forma como a minha filha chegou na minha vida pode não ser considerada mais bonita por todas as pessoas, mas ainda assim eu quero muito acreditar que foi uma forma de Deus mandar para minha família que eu queria. Eu sou casada já há alguns anos com meu marido e eu sempre tive um desejo muito grande de ser mãe, de ter vários filhos, família grande. Só que o baque veio quando nós começamos a tentar ter filhos e eu descobri que eu não conseguiria ter filhos. E aquilo, claro, me destruiu muito. Poxa, era um sonho muito grande meu. E veio aquela fase de eu começar a me sentir menos mulher, de eu começar a achar que eu não era mulher suficiente, de que eu não merecia o meu marido, que meu marido deveria, sabe, arrumar uma pessoa, que meu marido deveria casar com uma mulher que pudesse dar os filhos que ele queria, sabe? Passou tanta coisa na minha cabeça, tudo fruto da decepção naquele momento. Mas ok, eu ainda estava nessa fase de aceitar, né? E meu marido, ele tinha um melhor amigo, que era um melhor amigo assim de infância, com quem ele cresceu. Então era uma pessoa que era muito presente na nossa vida. E ele começou a namorar com uma moça, e essa moça era super educada. Eu não era assim amiga dela, mas as poucas vezes que a gente se encontrou, ela foi super educada comigo e ok. Nisso passou um tempo, ela apareceu grávida, né? E estavam lá organizando tudo, tal, a criança nasceu, ele registrou e tal. Eu sei que um belo dia ele apareceu em casa, aos prantos, atrás do meu marido. Eles tinham muito essa troca de
conversar e tal. E aí ele foi e falou que ele tinha descoberto que o filho, na verdade, não era dele, que ele tinha descoberto que ela traía ele. Enfim, ele disse que ela não queria falar de jeito nenhum de quem era a criança. E ele já tinha feito o exame de DNA realmente para comprovar que não era dele, não era dele. Mas até então ele não sabia quem era o pai e ela não queria dizer quem era. Sei que ele acabou se separando dela, mas disse que ele já tinha assumido a criança, já tinha se apegado à criança, então ele ia ser o pai da criança. E ela não queria porque não queria de jeito nenhum falar quem era o bendito do pai. Ok. Sei que depois que eles se separaram, ela começou a ser negligente como mãe, né? Ela não ia atrás, ela não ligava, ela não pedia pra ficar com a criança, ela não pedia pra... Nada, sabe? Tipo, vou viver como se não existisse uma filha. Era exatamente desse jeito. E aí eu sei que depois de um tempo ela acabou sumindo, desapareceu, disse que não queria ter responsabilidade com a criança, disse que não estava nem aí, que abria mão de tudo e que se ele quisesse até tirar o nome dela da certidão de nascimento da menina, ele podia tirar. Sei que ela acabou realmente abrindo mão de todos os direitos que ela tinha e sumiu, deixou e ele ficou criando a criança sozinho. Só que a gente acabou apoiando muito ele, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente ajudava, nós viramos os padrinhos da criança. E aí criamos aquele vínculo, aquele afeto, então meio que era uma criança criada por 3 pessoas, porque quando o amigo do meu marido precisava, era pra gente que ele corria, né? E a gente ajudava. Com o maior prazer, nos apegamos bastante à criança. Ok, só que passou mais ou menos um tempo, quando a criança já estava com 3 anos de idade, o amigo do meu marido acabou sofrendo um acidente e infelizmente ele faleceu. E a mãe da criança, ninguém sabia por onde andava, os pais dele já eram super idosos, não tinham condições de ficar com a criança, ele não tinha irmãos. E aí foi e agora? Né? Até que meu marido chegou, conversou comigo, perguntou o que eu achava da gente cuidar, né? Da gente criar e tal. E eu falei, ok, sou super apegada a ela. Nessa época a gente já estava na fila para adotar, só que era um processo que não ia nem para frente nem para trás e era um processo longo, enfim. E eu já é super apegada à criança, eu falei, não, então vamos criar, vamos cuidar. E foi aí que ela passou a viver com a gente, né? Nós entramos ali com tudo que precisava para legalizar aquilo, né? Mostramos que a mãe, ninguém sabia por onde andava, parentes da mãe ninguém conhecia, os avós já eram velhinhos, enfim, sei que conseguimos. Só que, gente, de acordo que foi crescendo, eu fui percebendo que estava ficando cada vez mais com a cara do meu marido. Idêntico, sabe? E eu já sabia que ele não era filho realmente do amigo dele. Eu já sabia. Existia um pai desconhecido. E foi quando eu comecei a desconfiar, porque foi ficando idêntico, foi ficando a cara do meu marido. Até que eu cheguei pra ele e falei da minha desconfiança, e ele, não é, não sei o quê, claro que não. Falei, então você topa fazer um exame de DNA? Porque se não for, não tem por que não querer fazer. Só que ele começou a ficar todo nervoso e tal, e quando ele viu que eu tava realmente botando a pressão, ele resolveu confessar que ele tinha, assim, tido um caso de uma noite com a mãe da criança, e ela tinha ficado grávida. E até então ele não sabia que o filho era dele, porque ela não chegou a contar. Ele só foi descobrir quando o amigo dele descobriu que não era o pai. E aí ele começou a se questionar que ele pudesse ser o pai. Só que acabou que a menina também não falava. Eu acho que na realidade, gente, a teoria é que ela se envolveu com tantas pessoas que nem ela mesma sabia quem era o pai. Porque ela não falou pro namorado dela. O meu marido, quando foi questionar ela, ela também disse que não era ele. Então, sei lá o que de fato passou na cabeça dessa menina. E ele falou que ele só foi ter a certeza quando realmente a criança começou a ficar parecida com ele, né? E assim, fiquei super decepcionada, a gente brigou, mandei ele embora de casa. Só que eu tava vivendo a família que eu queria, né? E depois de muita conversa, de trabalhar ali o perdão, eu acabei aceitando ele de volta e hoje nós estamos criando juntos, né? Já tem alguns anos. Ela me chama de mãe, chama ele de pai. Mas é claro, a gente conta toda a história pra ela do jeitinho, né? Claro que quando ela estiver mais velha a gente pretende contar a história real, 100% real, mas agora ainda é uma criança, então a gente tá contando devagar, a gente tá contando aos poucos pra que ela vá entendendo como é que as coisas aconteceram. Enfim, hoje eu tenho a família que eu quero e eu sei que muitas pessoas vão dizer, meu Deus, mas é a filha da amante, meu Deus, mas já aceitou o marido de volta. Mas eu acredito muito no arrependimento dele. Eu acredito muito no desejo dele de estar por perto. A gente vive bem. Hoje temos uma família boa. E talvez a forma como minha filha chegou na minha vida não seja mais bonita, mas eu acredito que ainda assim foi Deus que mandou ela pra mim.